Olá, seja muito bem-vindo à nossa hora devocional, esse nosso tempo de reflexão e de devoção. E se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, já aproveita para se inscrever, acione o sininho de notificações, assim toda vez que estivermos com um vídeo novo, você já vai ser notificado aí no seu smartphone. Pois bem, o nosso assunto da reflexão de hoje está relacionado ao Salmo 4, verso 8, que diz: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O que te faz perder o sono? Há uma pesquisa do Instituto Brasileiro do Sono que revela que 1 em cada 4 brasileiros tem algum tipo de dificuldade para dormir. E grande parte destes precisa de ajuda de medicamentos para pegar no sono. E muitos dos casos de insônia estão relacionados a aspectos emocionais, como ansiedade, síndrome do pânico, por exemplo. A tendência ao estresse, maus hábitos das pessoas também podem levar à insônia. Porém, o que eu quero te alertar é que a insônia é um sintoma secundário, assim como a febre. A febre só mostra que há algo errado no organismo, ela não é uma doença em si. Assim, a insônia também é um sintoma que mostra que algo não vai bem e, na maioria das vezes, causado por algum distúrbio da mente. Portanto, é preciso combater as causas e não só o sintoma. Às vezes pode ser algo do coração. Davi, por exemplo, tinha todos os motivos do mundo para sofrer de insônia e algumas vezes ele até sofreu, conforme nós podemos perceber em alguns dos seus salmos. Mas apesar da sua história de vida complicada, ele vai dizer que ainda assim conseguia dormir tranquilo. Alguns especialistas costumam dar algumas dicas para facilitar alguém a pegar no sono. Eu quero destacar 2 dessas dicas que parecem que faziam parte do segredo de Davi dormir tranquilo, apesar das pressões que ele estava vivendo. Especialistas dizem que é necessário você reservar 20 ou 30 minutos, 4 horas antes de dormir, para resolver os problemas que possam ser resolvidos. Dizem também que escrever num pedaço de papel 4 horas antes de dormir as preocupações e tensões que estejam perturbando o seu sono vai ajudar. E quando nós lemos o Salmo 4 por inteiro, nós ficamos com a clara impressão de que esses princípios parecem que eram seguidos pelo salmista Davi. Ele resolvia os seus problemas diante de Deus em meditação bíblica e oração. E ele escrevia as suas preocupações, as suas tensões que estavam perturbando a sua alma, que são os salmos. Porém, maior que os especialistas em distúrbios do sono é Deus. Em sua palavra, deixou, por exemplo, este Salmo 4, escrito por Davi, que expressa confiança e lamento pessoal, destinado a nos ensinar a lidar com situações estressantes que perturbam a alma e roubam o nosso sono. Portanto, o que esta oração de Davi tem a nos ensinar é muito importante. Essa oração de Davi nos ensina, por exemplo, que para dormir tranquilo, você precisa expor diante de Deus a sua confiança de que Ele pode suprir a sua maior necessidade. Ao longo do dia, a correria da vida, as demandas que nós temos, parece que vão esfriando lentamente o nosso coração, fazendo muitas vezes com que nós nos esqueçamos de que Deus é o provedor. E um coração frio não consegue dormir. Então, aqueça o seu coração falando com Deus de sua confiança nele e da necessidade que você está entregando a ele. Davi, antes de falar da sua angústia diante de Deus, ele aquece o seu coração com a lembrança do caráter de Deus que é justo. A nossa tendência é de sempre, antes de qualquer coisa, chegar diante de Deus destacando os nossos problemas, remoendo o nosso coração. Mas Davi vai nos dizer que antes de falar dos problemas, que na verdade Deus já sabe, nós precisamos nos lembrar da grandeza de Deus. Mas essa oração de Davi também nos ensina que para dormir tranquilo, você precisa aquietar a sua alma, mostrando a ela, a sua alma, que o seu Deus é maior que os seus temores e tentações. Davi trata de falar em oração cada um de seus temores e tentações. Era a maneira que ele encontrou de aquietar a sua alma. Davi estava sendo ofendido, difamado, a sua honra estava sendo pisoteada.
Davi, no entanto, aquieta a sua alma com a certeza do chamado de Deus. Ele diz: o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Essas reações de Davi diante das afrontas injustas que ele sofria nos ensinam que ira e indignação devem ser tratadas com fé e louvor. Davi está diante de inimigos persistentes e, ao invés de reagir, ele age orando. Ele diz: faze ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Essa oração de Davi, finalmente, termina ensinando que para dormir tranquilo, você precisa ter um coração grato ao invés de murmurador. Davi anima o seu espírito expressando diante de Deus a sua alegria e a sua paz. E trata-se de uma alegria sólida, porque vem de Deus. É uma paz interior, abundante e que independe de circunstâncias favoráveis. E por ser uma paz que tem as suas raízes em Deus, vai trazer um fruto agradável, um sono tranquilo. Ele diz: logo pego no sono. O que está te fazendo perder o sono? Com o que ou com quem a sua alma está angustiada, o seu coração apertado, a sua mente agitada? Faça como Davi. Resolva seus problemas diante de Deus em meditação bíblica e oração. Escreva as suas preocupações e tensões que estejam perturbando a sua alma. Crie o hábito de escrever um diário de oração. Faça o seu próprio livro dos Salmos. E o fruto disso será maravilhoso. O Salmo termina dizendo: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que esta certeza e paz possam ser realidades em sua vida. Vamos orar? Obrigado, Pai eterno, Pai bendito, pela tua fidelidade para com os seus filhos. Queremos louvar o teu nome e agradecer ao Senhor pelas suas infinitas bênçãos. E eu te peço, ó Pai bendito, que aquilo que porventura esteja nos tirando o sono possa ser colocado diante de ti e que possamos, assim como o salmista, expressar a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor e poder dizer: logo pego no sono, porque o Senhor me faz seguro. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã, com a permissão de Deus, estaremos juntos novamente para a honra e glória do nome do nosso Deus.